fará uso da palavra a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Eu sou Damares, eu sou morena, tenho cabelo preto na altura dos ombros, estou com um terno azul, embaixo do terno tem uma camiseta escrito 1000 dias de governo. Eu estou num púlpito de madeira, no Palácio do Planalto, o ambiente é branco, tem em cima uma galeria, sentada à minha frente estão as pessoas em cadeiras pretas, e atrás das pessoas nós temos as câmeras, a imprensa. Do meu lado direito tem um púlpito, onde estão as autoridades e o nosso presidente da República, e ele trouxe para esse púlpito, para esse palco, também os nossos convidados, Adailto e Lucas, e os demais ministros estão juntos. Por que fiz assim? Porque esse é o Brasil da inclusão. Senhor presidente, ninguém ficará para trás. E nos nossos vídeos, nas nossas lives, nas nossas postagens, nós agora estamos pedindo, e o senhor sabe que quando a ministra e a primeira-dama pede, a gente pede, que também seja feito a audiodescrição. Nós já avançamos muito com os intérpretes de Libra, mas nós precisamos falar também com as pessoas cegas e as pessoas de baixa visão. E a partir de agora eu vou acompanhar todos os ministros em suas lives também. Presidente, boa tarde ministro, boa tarde convidados. Todas as instituições que estão aqui, as pessoas com deficiência, parlamentares, estamos no 1000 dias de governo. Lembro que quando a gente chegou nos 100 dias de governo, nós falamos para o Brasil de metas arrojadas, todas já cumpridas. Mas o nosso ministério que cuida da pauta das pessoas com deficiência trouxe como meta a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. E desde então, estamos trabalhando muito. Muitos artigos já foram regulamentados, mas a gente esbarrou no artigo 2, no segundo artigo da lei, que era entregar para o Brasil um instrumento para avaliação biopsicossocial. O presidente da República instituiu um comitê por meio de decreto, um comitê interministerial, e esse comitê se reuniu muitas vezes. A gente brigou muitas vezes também lá no comitê. E no próximo dia 30, estamos entregando para o Brasil. Vai ser a segunda maior entrega para as pessoas com deficiência no Brasil, depois da lei. Nós vamos entregar para o Brasil, dia 30, na nossa próxima reunião, o instrumento para avaliação biopsicossocial. É o governo Bolsonaro cumprindo as metas, é o governo Bolsonaro fazendo as entregas. E também estamos entregando nos próximos dias o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência. E o Ministério também entrega, ainda o ano que vem, o nosso índice, o nosso indicador de inclusão. Nós temos índice para medir tudo no Brasil, mas nós não tínhamos um índice nacional para medir a inclusão. E também será uma entrega do governo Bolsonaro. Presidente, eu precisaria de 10 horas para a gente falar tudo que o governo Bolsonaro, em 1000 dias, fez para as pessoas com deficiência. Nunca a pauta foi cuidada com tanto carinho, com tanto zelo e com tanta dedicação como no governo Bolsonaro. Aliás, o recado foi dado no dia da posse do presidente. O recado foi dado que esta seria uma nação, a nação da inclusão. E nós estamos caminhando neste sentido. Poderia falar de diversas entregas, mas eu queria lembrar vocês, por exemplo, do auxílio inclusão. Agora, as pessoas com deficiência poderão trabalhar e não vão perder o BPC, porque agora no Brasil estamos regulamentando, depois que o Congresso aprovou, o auxílio inclusão. Agora no Brasil, o nosso teste do pezinho faz a identificação de inúmeras doenças, de inúmeras necessidades da criança, logo lá no berço, para que a gente possa garantir a elas qualidade de vida.
No Brasil, nós estamos trabalhando muito a empregabilidade e o auxílio inclusão vem nessa direção. Mais emprego, nós vamos ajudar o produtor, o empregador a cumprir as suas metas, a bater as cotas e vamos ajudar as pessoas com deficiência. Muitas entregas, mas não posso esquecer que foi o governo Bolsonaro que entregou para o Brasil a Coordenação Nacional das Doenças Raras. Está lá no nosso ministério. E não posso esquecer que este governo já fez isenção de impostos. O Ministério da Saúde trabalha muito na pauta das pessoas com doenças raras, porque as pessoas com doenças raras, na sua grande maioria, também desenvolvem uma deficiência. E nós estamos trabalhando muito. Aí a gente vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Quantas entregas o nosso ministro Marcos Pontes, nosso grande ministro, tem feito nessa área? Milhões investidos em tecnologia assistiva. E quando eu vejo o Marcos Pontes liberar 40 milhões para tecnologia assistiva, eu falo, da onde eles estão tirando dinheiro, gente? Nós estamos em crise, nós estamos em pandemia. Aí meu coração lembra, está sobrando dinheiro para tecnologia assistiva, porque no Brasil de Bolsonaro ninguém rouba, não tem corrupção, então sobra dinheiro para tecnologia assistiva. Aí quando eu vejo os outros ministérios entregando e fazendo entregas, o MEC, nós temos agora uma diretoria nacional de políticas de educação bilíngue para surdos. Essa diretoria está fazendo um trabalho extraordinário no MEC. Mas também foi o presidente Bolsonaro que entregou para o Brasil o Plano Nacional de Educação Especial. A educação especial estava esquecida no Brasil, o presidente Bolsonaro, atendendo o pedido das famílias, fez essa entrega. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de grandes entregas do governo Bolsonaro, mas eu não tenho tempo. Vai lá no nosso site, vai lá no site do Ministério da Infraestrutura, vai lá no site do Ministério da Justiça. Quer ver o que o ministro da Justiça fez essa semana? O ministro da Justiça, numa operação policial, junto comigo, ele prendeu 14 mil agressores de mulheres. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês não ouviram. 14 mil agressores de mulheres e ele atendeu 127 mil mulheres. E um número muito grande dessas mulheres tem deficiência. Porque, infelizmente, a gente encontra a deficiência no Brasil contra a pessoa com deficiência. Neste sentido, nós entregamos para o Brasil também, o governo Bolsonaro entregou para o Brasil um Disque 100, um 180 que atende em libras. A mulher surda pode falar com o nosso ministério para pedir socorro. E nós estamos avançando. Muita violência ainda no país, é a terceira maior violência registrada no nosso Disque 100 contra pessoas com deficiência. A nossa vítima mais idosa, que nós atendemos há 3 semanas atrás, tinha 100 anos de idade, cega e foi estuprada. E nós fomos buscar, nós estamos cuidando de todas as pessoas com deficiência no Brasil, porque nós não vamos tolerar discriminação e violência contra pessoas com deficiência. Muitas entregas. Nós chegamos aos 1000 dias de governo, muito felizes, com a sensação do dever cumprido até agora. Mas nós vamos ter 2.000, 3.000, 4.000 dias, nós vamos ficar um bom tempo aqui cuidando das pessoas com deficiência, porque o Brasil já entendeu que isto é prioridade. O governo Bolsonaro traz essa pauta como uma pauta prioritária. E não posso encerrar sem falar da nossa primeira-dama, que organizou esse evento, que queria tanto estar aqui conosco hoje, inclusive para junto lançarmos o Prêmio de Acessibilidade. Nós agora vamos premiar no Brasil as boas práticas de acessibilidade. Não pôde estar aqui, mas todos vocês reconhecem o Brasil. Aliás, o mundo sabe o trabalho da primeira-dama com a inclusão no cuidado das pessoas com doença rara, no cuidado das pessoas com deficiência. Ainda sonhamos muito, presidente. Temos muito por fazer. Mês passado eu estive na Ilha do Marajó, em uma das nossas expedições, e eu encontrei uma única instituição que trabalha com pessoas com deficiência em todo o arquipélago. Era uma casinha caindo, porta pequenininha, que a presidente não podia entrar, porque ela é cadeirante, ela tinha que ser levada no colo para dentro da sala.
E eu perguntei, são 16 municípios, 520 mil habitantes, uma única instituição que cuida de pessoas com deficiência. E ousei perguntar, aonde estão as crianças com autismo do arquipélago do Marajó? E eu ouvi o que eu não queria ter ouvido como ministra. Falaram baixinho no meu ouvido. Amarradas em árvores. Eu saí de lá muito triste. Ainda temos crianças com autismo no Brasil amarradas em árvores. Ainda temos crianças com deficiência no Brasil amarradas em casas, trancadas em casas e escondidas. Mas a gente vai buscar todas elas. Porque no governo Bolsonaro nenhuma criança com deficiência ficará para trás. Nenhuma criança ficará para trás. Obrigada, presidente Bolsonaro, obrigada, ministros, obrigada, porque essa pauta ela é transversal, eu cuido da secretaria, mas todos os ministros têm ordem de trabalhar essa pauta. Muito obrigada, que venham mais 1000 dias, que venham mais 2000 dias e que venham todas as entregas. E parabéns, pessoas com deficiência que estão aqui, nos ajudando a transformar essa nação. Este evento é para dizer a vocês que nós temos um dia oficial de luta das pessoas com deficiência, mas para o governo Bolsonaro, todos os dias são dias de lutas pelas pessoas com deficiência. Que Deus abençoe vocês. Ouviremos agora o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos os presentes. Quero saudar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e parabenizar pelos 1000 dias de governo, presidente. Nós aqui hoje vamos falar de inclusão. Eu acho que eu nunca vi um presidente da República não apenas falar de inclusão, mas praticar a inclusão. O Ministério do Turismo, por exemplo, tem 2 histórias. Uma antes e o depois do presidente Bolsonaro. O Brasil, até hoje, foi visto como um país não inclusivo para o turista internacional. Mas hoje, todas as nossas ações, todas as nossas entregas, todas as nossas obras têm inclusão na pauta. Quero saudar o general Heleno, e em nome dele saudar todos os ministros, meus colegas aqui presentes, e dizer que nos últimos 50 anos, nós nunca tivemos um time de ministros como esse, que na sua maioria completam 1000 dias desde o começo do nosso governo. Quero saudar a deputada Aline Sleut, e em nome dela saudar todos os congressistas aqui presentes. Hoje é um dia de festa para o turismo. Hoje é o Dia Mundial do Turismo. E a OMT, Organização Mundial do Turismo, da qual nós fazemos parte hoje do Conselho Executivo, presidente, classificou o ano como o ano do crescimento inclusivo no turismo. Quando o senhor fala de inclusão, o senhor não fala da boca para fora. Hoje nós tivemos uma ação aqui muito importante da Caixa Econômica Federal, ministro Guedes, que foi o crédito Caixa Tem, que vai colocar cidadania para 38 milhões de pessoas. Os senhores sabem, essas pessoas, onde é que elas trabalham na sua maioria? No turismo. O guia turístico, o bugueiro, o jangadeiro, o vendedor de pastel, o vendedor de refrigerante, o vendedor de caranguejo, toda a cadeia produtiva que é uma economia informal. E hoje a Caixa está dando cidadania a esse pessoal. Isso é formidável. Tivemos agora, nos Estados Unidos, na ONU, e eu não ia perder essa oportunidade de falar com os senhores da imprensa.
Quando os senhores falam mal do Brasil, isso repercute lá fora. E isso atrapalha os empregos no nosso país. Aonde os senhores querem chegar? Nós temos imagens de satélite, está aqui para quem quiser ver. O nosso país é o país mais preservado do mundo. 66% do nosso território está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. 28 países da Europa cabem dentro da nossa área preservada. Eu vou mais além, presidente. Um dos países que mais fala do Brasil lá fora é a França. Disse que a Amazônia pegou fogo, que a Amazônia acabou. Eu tive a oportunidade de defender o Brasil e perguntei à ministra francesa se ela já tinha vindo na Amazônia. E aos outros ministros do G20, ninguém tinha vindo ainda. Quantas vezes eles se encontraram em bares com amigos e falaram mal do nosso país por um tabu criado pela sua maioria, pela imprensa e pelo medo de concorrer com o país da gente. Quando a gente bota um cartaz do Brasil lá fora e um cartaz de outro país, presidente, em uma feira internacional, é humilhante, a lapada é muito grande. Quando o senhor fala em Cancún, queria Cancún ser a Angra mexicana. Não se compara, não apenas pelo que nós temos, mas pelo que nós não temos. Nós não temos furacão, nós não temos maremoto, nós não temos terremoto, nós não temos desastres naturais, guerras. Estamos fazendo o dever de casa na acessibilidade. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo têm algum tipo de deficiência. Aqui no Brasil não é diferente. 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. É muita gente, minha gente. Então o Ministério do Turismo tem feito tudo para que os hotéis se tornem mais acessíveis. Estamos também capacitando os funcionários a lidar com pessoas com deficiência. Estamos também estimulando as pequenas pousadas de charme, os barcos hotéis. Sim, porque o Brasil mudou muito no turismo. De 10 anos para cá, o turismo evoluiu muito no nosso país. E estamos fazendo inclusão dia após dia. Precisamos tirar os nossos aposentados de casa. Eu vou dar um exemplo que eu tenho dentro de casa. Eu tenho um pai e uma mãe que ficam em depressão. Porque é caro viajar com o idoso lá fora, aqui. Não é barato, o idoso ele precisa de um acompanhante. Estamos desenvolvendo junto com a BH, com as companhias aéreas, políticas que façam com que tenha um estímulo para o idoso viajar, para a pessoa com deficiência viajar, para que o acompanhante vá também. Estamos mudando a história. O país que mais falava mal da gente, presidente, por incrível que pareça, foi o país que ganhou a concessão do aeroporto que tem o maior potencial turístico nosso, que é o aeroporto de Manaus. Quem ganhou a concessão do aeroporto de Manaus foi a França, com a VINT, a maior operadora aeroportuária da Europa. Dia após dia, estamos fazendo o que tem que ser feito. Hoje, nós já estamos fidelizando os 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior. E com o nosso programa de turismo acessível, com novos eixos e plano de ação, que estão todos detalhados na cartilha do programa Turismo Acessível, nós vamos fidelizar ainda mais esses turistas. Principalmente em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos e com a Pátria Voluntária. Eu quero dar uma boa notícia aqui. Pátria Voluntária, primeira-dama Michele Bolsonaro, tem feito um trabalho que eu nunca vi uma primeira-dama no Brasil fazer até hoje. Os senhores já viram alguma vez? Não existe. E está sendo reconhecida pelas associações, está sendo reconhecida por toda a sociedade. Acabei de receber aqui uma doação para ecoterapia em crianças, de 40 cavalos, da raça quarta milha, que vai somar
aos 27 que nós já trouxemos junto com a primeira-dama. Nossas obras de infraestrutura, antes não tinha rampas de acesso, não tinha acessibilidade, mais de 3.200 obras que nós estamos entregando, dia após dia. Mais de 3 bilhões e 400 investidos. Nunca o Ministério do Turismo entregou tanto. Os senhores sabem por quê? Porque o dinheiro não vai mais para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para a África, para a Casa da Peste, fica aqui dentro. E não vai mais para a corrupção também. Vamos ter sim a maior retomada da história do turismo. Já temos hoje 85% da malha aérea recuperada. Tivemos agora no último 7 de setembro o maior movimento da história dos 7 de setembro até hoje no Brasil. Então é isso. Já falei tudo aqui. Esses papéis às vezes atrapalham a gente. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho muita gratidão de fazer parte desse governo. Um governo que vai deixar um legado, não só no turismo, mas na recuperação da autoestima de toda uma nação. E não apenas na autoestima de toda uma nação, na credibilidade do país lá fora. Porque enquanto uma parte dos senhores falam mal do Brasil, sem se preocupar com os empregos que aqui perdem quando se fala isso, sem fundamentação, o maior órgão financeiro do mundo, o FMI, nos aplaude com números. E isso é incontestável. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Senhor presidente, com a sua licença, senhores e senhoras ministros, senhores parlamentares, senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma enorme satisfação estar aqui nesse dia tão importante, junto com os senhores e as senhoras, que tornam esse país muito mais acessível e justo. Hoje é um dia de luta, pois garantir o direito das pessoas com deficiência requer dedicação e o governo do presidente Jair Bolsonaro trabalha de forma incansável e já se torna o mais acessível da história desse país. Aproveito o momento, senhor presidente, para parabenizar a nossa primeira-dama pelo excelentíssimo trabalho que tem feito à frente desse projeto social tão importante para as pessoas que precisam nesse país. Hoje é um dia de luta, e repito, um dia de luta e de um tema tão importante e transversal em nosso governo. O presidente Bolsonaro sempre pediu para que nós, ministros e ministérios, trabalhássemos juntos nessa pauta. Então, mais uma vez, eu sempre digo, eu não sei muitas vezes onde começa o Ministério da Justiça, onde termina o Ministério da ministra Damares e os demais ministérios, de forma transversal, temos trabalhado com muita responsabilidade nesse tema, que é tão importante para todos nós. E são por essas parcerias que podemos ofertar aos nossos profissionais de segurança pública, a partir de agora, uma importante capacitação, que é o curso de acessibilidade nas delegacias brasileiras e atendimento às mulheres e meninas com deficiências e doenças raras. Será um grande passo, não só para os nossos profissionais, mas para toda a sociedade. No âmbito do consumidor, o nosso Ministério de Justiça e Segurança Pública tem trabalhado como nunca para construir um ambiente de consumo mais acessível e justo para a pessoa com deficiência. Vamos propor a regulamentação, que venha por meio de decreto, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da obrigação de que a informação prestada à pessoa com deficiência esteja em formato claro e acessível. Essa é apenas uma das medidas que estamos tomando, de muitas em nosso Ministério, pois o grande objetivo é criar boas práticas e políticas públicas mais justas e inclusivas. Presidente Bolsonaro, parabéns pelos 1000 dias, parabéns por nos incentivar a tratar de pauta tão importante e tão relevante para uma grande parcela da população brasileira. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente.